Olá a todos vocês, Shalom Nekulam, a paz do Eterno. O Eterno nos abençoe nessa noite. Bendito é aquele que vive, bendito é aquele que reina. Bom, quem é teu pai? Nós vamos entender isso aí. Já nós vamos entender essa expressão que eu coloquei aqui para vocês, tá? Bom, tudo baseado na palavra de Deus, né, do Eterno. Eu perguntei, fiz uma pergunta, é proposital. Quem é o teu pai? Amém? Da onde surge essa expressão? Por que os judeus falam Avinu Sheba Shamayim? Nós vamos entender isso aí hoje. Amém? Por que os judeus falam tanto a palavra pai? O que isso significa para nós? Qual é o significado disso para as nossas vidas, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, que nessa noite tuas mãos venha nos amparar. Dessa hora o teu poder se manifeste sobre as nossas vidas. Temos paz dentro de nossa alma. Obrigado, meu Senhor, uma vez mais por estar aqui. Yahuwah Elohim, bendito é o teu nome. Bendito és tu que vive, Pai. Eu glorifico a ti e eu exalto o teu santo nome. Obrigado, Abba, por essa oportunidade de estar aqui juntamente com os teus servos. Fala conosco ao nosso coração, nos ensina os seus mandamentos, perdoa as nossas faltas diante de ti, limpa-nos completamente, dá-nos força, vigor, dá-nos a paz, salvação. Eu te peço que nessa hora trabalhe nos corações, nossa alma. Obrigado, meu Pai. Eu agradeço a ti. Joga por terra toda ação do inimigo, tudo aquilo que não provém do Senhor. Yahuwah, louvado é o teu nome. Bendito és tu. Derrama sobre a nossa cabeça a unção, ó Pai. A Ruach HaKodesh sobre nós. O teu Espírito nos dá o pão de cada dia hoje. Tua palavra, uma porção hoje. E eu rogo ao Senhor, no nome de Yeshua HaMashiach, seja comigo, seja conosco. Seja o nosso Pai. Bendito és tu. Seja nosso Pai. O Abba HaKadosh, o Kadosh Baruch Hu. Rimanchoragayostel Rabá. Fale conosco, Pai. Eu peço a ti a tua unção para a glória do teu santo nome. Aleluia. Bendito é o Senhor que vive, bendito é o Senhor. Bendito é o Eterno. Amém? O Eterno vem nessa hora repreender, jogar por terra toda ação, todo levante do inimigo. O Eterno joga por terra toda ação do mal. Amém? Bom, louvado é o Senhor. Bendito é aquele que vive, bendito é aquele que reina. Bom, eu trouxe aqui material para a gente falar sobre Pai. Eu já fiz um vídeo aqui, mas eu vou fazer uma live, mas se aprofundando nessa questão aqui, com alguns versículos bíblicos. São muito importantes para você que quer se alimentar da palavra de Deus, não do que eu acho, amém? O que eu acho não interessa, não. Interessa o que está escrito, interessa o que está escrito na santa palavra de Elohim. Amém? Então, quero já mandar meu abraço para vocês que estão aqui, os meus irmãos, amém? Aqueles que têm orado por mim. Quero agradecer aqueles que têm sido parceiros nessa caminhada, amém? Kadosh Baruch Hu abençoe vocês. Pessoas que cooperam nesse trabalho que nós temos feito de forma muito voluntária e até tem feito grandes coisas, amém? Obrigado a vocês, amém? O Eterno abençoe todos. Bom, quem é o teu pai? Quem é seu pai? Quem é teu pai? Eu vou trazer primeiro um texto negativo. Vocês vão entender o que eu vou falar aqui. Eu vou ler
o John, João 8, verso 44. Vou pegar a Bíblia aqui. Bom, João 8,44. Vou ler bastante versículos para eu chegar no ponto que eu quero falar com vocês aqui. Tá bom? O que significa pai? Primeiro eu vou começar de trás para frente no esboço. 8,44 está escrito assim. Vós sois do diabo. Ele está falando com quem? Começa Yeshua, a luz do mundo. Tá? Eu vou ler os versos anteriores para a gente entender. Em outra feita, Yeshua falou dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Mas onde eu vou, vós não podeis ir. Então dizia os judeus: terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Com certeza ele está falando com o povo dele, mas aqueles que não acreditavam nele. Tá bom? E ele vai falar aqui sobre quando os judeus estavam naquela idolatria à sua nacionalidade. Nós somos filhos de Abraão, tá? Se você analisar o texto, eu falo das coisas que vi junto do meu pai. Vós, porém, fazeis o que vis... Vós, porém, fazeis o que vis em vosso pai. Olha o que Yeshua está falando no verso 38. Olha o 39. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Yeshua: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Pega isso aqui, ó. No verso 39, tá? No 39, tá escrito o quê? Preste atenção. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Por que ele está falando isso? Vocês vão entender a lógica. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que eu vi de Elohim. Assim não procedeu Abraão. Aí você vai entender o que significa pai e o que significa filho. Vós sois, verso 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Aí Yeshua vai dizer que é o pai deles. E disseram-lhes: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Yeshua: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente havias de me amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem. E porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Primeiro eles começam a declarar: nós temos um pai, nosso pai é Abraão. Depois eles dizem: nosso pai é Deus. Aí Yeshua falou: não, vocês são filhos do diabo. Por quê? Pelo procedimento. Abraão não foi assim. Então isso significa que filho é uma sequência do pai. É uma continuação. Por isso que Ben traz essa conotação. Então aqui está uma questão. Não dá para ser filho de Deus e ao mesmo tempo filho do diabo. E o que diz, e o que determina que eu sou filho de Deus é o meu proceder.
não é minha genealogia. Ah, eu sou judeu, e daí? Se você estiver fazendo a vontade do diabo, você é filho do diabo. É isso que Yeshua está ensinando. Não confieis em nacionalidade. Não adianta você bater no peito e dizer que é judeu, filho de judeu, e não proceder conforme Deus quer. Essa é uma verdade que Yeshua falou na cara dos judeus. Se você é filho de Abraão, por que você não faz o que Abraão fez? Se você é descendente de Abraão, de fato, seja das obras. Porque ser de sangue não é suficiente para te levar para o mundo vindouro. Não. Existe uma doutrina judaica que diz que ser filho de Abraão já te garante ao mundo vindouro. Isso é uma falácia. Tá? Isso é uma falácia. Não procure ser um descendente de sangue de Abraão. Se você for Baruch Hashem, e se não for, não te impede de ser salvo. O ponto é, o que me faz ser salvo? Foi a pergunta que me fizeram hoje. E Yeshua disse, não é o que me diz Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Primeira coisa, ouça a palavra de Deus. Porque a partir do momento que eu ouço a palavra de Deus, eu sou obediente e sou filho. O ponto é que Yeshua veio pregar o evangelho, anunciar a vida eterna, e as pessoas muitos não quiseram. Então, a partir do momento que eu rejeito o chamado arrependimento, que é uma oportunidade que Deus está dando ao pecador, eu estou me excluindo da salvação. Então, como que eu vou ser salvo? Obedeça o chamado que Deus está te dando. Ele vai te capacitar. Na tua deficiência, na tua fraqueza, naquilo que te falta, Ele vai te ajudar. Mas ouça a voz do Senhor. Obedeça o que Deus está te dizendo. E você vai ser bem-sucedido. O problema é que algumas pessoas querem servir a Deus a seu próprio modo, segundo a sua perspectiva, segundo suas vontades, segundo as suas crentices. Isso não é suficiente para você ser salvo. Se você quiser ser salvo, obedeça o que Deus tem dito, creia no Filho dele. Siga o caminho que Yeshua deixou. Como que você vai ser salvo não fazendo a vontade de Deus? E Yeshua deixou claro, o caminho estreito, o caminho largo. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. E aqui, o 1 João também fala isso. Tá? E aí eu vou entrar nos slides que eu fiz aqui. Então fica claro que pai é a origem, é a fonte da origem de tudo. Tá? Abraão foi chamado de pai da fé. Tá? Em Romanos 4:11. Depois você vê lá Romanos 4:11. A partir de Abraão, ele é pai da fé, daqueles que iam crer, tá bom? Então, é importante a gente entender que pai traz isso, essa origem. Filhinhos, capítulo 3, 1 João, verso 7. Não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus faz o quê? Quais as obras do Filho de Deus? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nascido de Deus. É o quê? Filho. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. É fato. Aqui não é conjectura, é fato. É uma realidade para nós. Se somos filhos de Deus, nós vamos andar diferentes. Nós somos diferentes. Nascemos de Deus, nova criatura somos. Deus mudou nosso caráter, eu não posso ser o mesmo. Porque a semente de Deus vai estar em mim, eu nasci de Deus. E agora o ponto é que existe simplesmente o caminho estreito e o caminho largo.
Quem está no caminho estreito, filho de Deus. Quem está no caminho largo, filho do diabo. Mas a realidade é que nós não podemos fugir disso. Por isso, que se eu não mudo de vida, eu vou nadar e vou morrer na praia. Essa é uma verdade que muita gente não quer ouvir, por isso que muita gente fica irritada comigo. Porque eu falo que as pessoas não querem ouvir, mas o que está na Bíblia. Não é da minha cabeça. Eu estou lendo a Bíblia, eu vou ler aqui bastante texto aqui. Eu vou dar versículos. Ou tu é filho de Deus, ou tu é filho do diabo. Essa é a realidade. Ou somos de Deus ou não somos. Essa é a realidade que muitos não querem ver. Porque a realidade é que para mim ser filho de Deus, foi gerado algo em mim que me mudou. Filho de Deus não é filho do diabo. E filho do diabo procede conforme a vontade das trevas. O diabo quer matar, roubar, destruir, dividir. Sabe? É o diabo que quer destruição. Não é Deus. Deus quer salvar. Sabe? Então, se eu sou filho de Deus, qual é o meu procedimento? Quando você olha para Noé, você vê o quê? Você vê um adúltero, um profano, um enganador? Não, você não vê isso. Quando você olha para Abraão, você vê o quê? Um cetinho enganando os outros? Não! Você vê um homem de caráter. Isso não significa que ele nunca errou. Significa que ele teve um caráter tratado. A vida dele foi mudada. Eu sei que é uma palavra difícil para alguns ouvir, mas tem que ouvir. Ou você quer ser enganado? Você prefere que fale para você uma fábula? Você vai ser salvo do jeito que você está? É isso que você quer ouvir? De mim você não vai ouvir isso não. Então agora nós vamos entrar aqui nos textos. Só de início eu vou mostrar a palavra pai. Vou explicar ela no hebraico. Vou mostrar textos bíblicos. E vou mostrar a palavra filho. Aí você vai entender o que eu quero dizer, tá bom? Já vamos iniciar aqui. Ok? E o Eterno venha abençoar todos vocês. Compartilhando a tela, lá vamos nós. Bom, aqui está a expressão pai. Vocês podem perceber, amados irmãos, aqui eu botei em português, aqui ó, pai. Olha o Aleph aqui ó, o Aleph e o Beit. O Aleph é a cabeça de um boi no hebraico antigo, tá aqui ó, pictograma. E o Beit é uma casa aqui ó, é a tenda, deu pra ver? Então qual é o significado de pai? Força da tenda, tá? É o que dá força, a força da casa aqui ó, força da casa, tá bom? Então pai tem que ser entendido dessa forma hebraica, tá bom? Ele é teu pai. Ele, olha só, ele é teu pai, tá aqui ó, Deuteronômio 32:6. Ele é teu pai. Ru avirra, aqui ó, Ru avirra. Ele é teu pai. Ele quem? Ele quem, Felipe? Tá aqui ó, o teu criador. O teu criador. Yod Rei Vav Rei. Salmo 68:5. Pai dos órfãos, defensor das viúvas. Eis que é Elohim na sua santa morada. Tá? Então, outras referências aqui ó, bíblicas, aqui embaixo ó. Tá bom? Você pode encontrar Malaquias 1:6, 2:10, Jeremias 3:4, 19:31. Isaías 63:16, 64:8, Salmo 68:5 e aqui o Deuteronômio, tá bom? Então fica muito claro aqui. Então, entendendo a palavra aqui, pai, tá? Aleph Beit, tá ok? Então é a força da casa, tá bom? Mas nós vamos aqui em outros textos aqui, ó. Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Olha só isso aqui, gente. Pai. Novamente eu coloquei aqui pai, tá? Aqui ó,
Olha o que o texto vai estar escrito em Isaías 63, 16, tá bom? Aqui tá a tradução embaixo, eu botei a tradução hiperliteral em cima de cada palavra. Aqui, ó. Que, atá, porque tu, avino, nosso pai. Porque tu, nosso pai. Que, porque Avraham, Avraham não. Iadá, ano. Não conheceis. Vem de Dalit Ain, né? A expressão conhecer. Vê Israel, não nos conhece, e Israel nem nos reconhece. Aqui ó. Yakirenu. Yakirano, aqui ó. Yakirano. Eita, meu Deus do céu. Yakirano. Atá e Yahuá. Nem nos conhece. Tu, Yod Rei Vav Rei, Avino, nosso pai. Então você viu claramente que Isaías 63, 16 aparece aqui, ó. Nosso pai, Avino, aqui, ó. E nosso pai aqui, ó. O Eterno sendo o pai de Israel. Tá bom? Aqui, ó. Contudo, tu és nosso Abba. Tá? Pai. Ainda que Abraão não nos conhecesse e Israel não tomasse conhecimento de nós, tu, Yahvé, é o nosso Abba. É o que está aqui. Tu, Atá, Yahuá, Avino. Tá bom? Atá, Yahuá, Avino. Aqui a terminação Avino aqui, ó. Nu aqui, ó. Esse nu no final ali significa nosso. Tá? Então o que o texto está dizendo? O que nos resgata desde o tempo longo passado, o teu nome. Shemerha, aqui ó, tá bom? Meolam, vem a palavra Meolam, vem da palavra Olam, que é traduzida às vezes para eternidade. Viu como que eu falei na outra live que esse Ain aqui ó, Ain é olho, Vav é um prego, Lamed, um cajado, e o Mem é as ondas do mar, tá bom? Da mesma forma que aqui o Aleph é representado pela cabeça de um boi e o Beit pela uma tenda nômade, tá bom? As letras são desenhos no hebraico antigo, tá bom, gente? Então cada letra dessa significa uma imagem pictográfica, tá? Vem de uma imagem pictográfica. Então aqui novamente nós vemos claramente a expressão Tu, Yod Rei Vav Rei, nosso pai. Atá, Yahuá, Avino. Não tem como a gente negar isso aqui, né, gente? Então, deu para perceber já nesse início que o texto é muito claro em falar que o nosso Criador, ele é o nosso Pai, tá bom? Agora eu vou ao texto do Novo Testamento na oração do Pai Nosso. Então trouxe texto do Antigo, deixei aquelas referências lá para vocês verem. E também agora eu vou mostrar para vocês o Pai Nosso aqui no hebraico, tá bom? Então vamos lá. Peço que você preste muita atenção. Depois, quem quiser essas imagens, é só me pedir que eu vou postar lá no grupo, tá bom? Vamos ver o Pai Nosso. Depois eu vou ler outros textos para a gente chegar a uma conclusão aqui, tá bom? É mais interessante olhando, né? Porque aí você pode ver as imagens. Bom, aqui ó, eu separei aqui o Pai Nosso, tá? No hebraico. Então aqui ó, da direita para a esquerda, a primeira parte eu transliterei. Avinu Sheba Shammai Ite Kadash Shemerha, tá? Avinu, nosso Pai, afirmação no Shamaim, céus. Então, Avinu Sheba Shammai, Pai Nosso que está nos céus. A tradução tá direitinho em português. Itekadash, tá? Idekadash.
tá? Shemecha. Seu nome seja permaneça santo, né? Seja separado o seu nome, tá bom? Essa parte aqui eu não coloquei na tradução aqui, tá bom? Só coloquei a primeira parte. Então essa parte, a parte que tá aqui em azul é só a primeira parte aqui, ó. Tá bom? Vou mostrar aqui para você. É só essa aqui, ó. Tá bom? Avinu Sheba Shammai, tá? É só essa primeira parte da tradução, tá bom? O restante eu não coloquei aqui. Então veja só. Avinu, nosso pai. Sheba Shammai, que está nos céus. Yete Kadash, né? Shemecha, tá? E seja separado, separem, santifique, santificado seja o teu nome, né? E santificado seja o seu nome. A tradução mais comum que nós temos em o texto aqui de Mateus 6:9, tá, gente? A Joãozinho Ferreira aqui, ela vai traduzir dessa seguinte forma aqui, ó. O 6 e o verso 9. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Separado, né? Separado seja o teu nome. Então, a Kadosh é separado aqui, ó, essa expressão aqui, tá? E ele seja, tá? O Yod no começo, ele seja separado. O teu nome seja separado, tá? O nome do Eterno. Então, veja que dentro do texto que fala nosso Pai que está nos céus, também está escrito que ele tem um nome que tem que ser separado, tá? Shemecha aqui, ó, tá? Separado o nome do Eterno. E todos já sabem que o nome do Eterno é Yod Rei Vav Rei, do verbo ser. Todo mundo aqui que estuda aqui sabe o nome do Eterno, tá? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aqui, ó. Tabor. Malhuterra. Yeaser. Retsonecha. Kaasher. Bashamai Gam Baaretz. Venha teu reino. Venha. Tabor. O teu reino. Malhuterra. Ó. Malhuterra. Terra. Né? No hebraico, irmãos, a terminação, sempre que termina aqui com esse raf aqui, ó, significa teu, tá? Malhut é reino. Malhuterra, teu reino, tá bom? Essa terminação teu aqui. Venha teu reino, seja feita, realize-se sua vontade, né? A tua vontade. Assim, na terra como no céu. No céu e na terra. Tá ok? Com certeza o céu está executando a vontade. A tradução aqui primeiro vem Bashamai, no céu e na terra, não é? Que seja realizada a vontade do Criador. Não é a vontade do homem, não, do Criador. Aqui no outro versículo está escrito: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Et Lehem. Lehem, pão. Tá? O pão de cada dia nos dá hoje. Então aqui tem Hukenu. Ten. Lanu. Rayon. O pão nosso de cada dia. Essa expressão aqui significa porção, nossa porção. Tá bom? Nossa porção de pão. É o Eterno que faz... traz para nós os alimentos, tanto material como espiritual. Se ele não nos trouxer o alimento, não adianta, né? A gente vai perecer. E os versículos depois: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Mas a realidade, quem não perdoa não é perdoado. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Veja aqui para sempre, aqui, ó. A expressão para sempre. Não falei para vocês, ó. Tempo longo, mas aqui é olam, ó. Olamim. Ó. Tá bom? Vem de olam. Amém.
Significa Elohim, El, Meler, né? Significa Deus, Rei fiel. Deus é Rei fiel, tá? Amém, assim seja, confirmando. Então aqui vemos que no Novo Testamento tem essa expressão Pai, tá? Que está nos céus. Então nós temos que entender a expressão ave aqui, tá vendo? Ó? Ave, tá bom? E Pai aqui. Entendendo isso, vamos agora para a expressão filho. Bom, eu coloquei aqui a expressão pictográfica para vocês entenderem aqui, ó. Da expressão filho. Pai é a fonte, tá? Filho dá continuação, porque veja que pai termina com o beit, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui o beit aqui, ó. Pai termina com beit. Filho começa com beit. E aqui nós temos o num sofio, num final. Então, tenda com a semente. Veja que aqui tem uma sementezinha, ó. Tá bom? Então, a tenda continua. Uma prole masculina, este pode ser filho do pai ou um descendente masculino posterior. Aquele que continua a linhagem familiar. Ben, filho, definição. Uma prole masculina, este pode ser filho ou um descendente masculino posterior do pai. Aquele que continua a linha familiar, a linhagem familiar. Existem muitas semelhanças entre construir uma tenda com painéis de pelo de cabra e a construção de uma casa com filhos. A ideia de construir uma casa com filhos pode ser vista em Gênesis 30, verso 3. Assim como os painéis da tenda são adicionados para dar continuidade à tenda, filhos nascem da família para dar continuidade à linhagem familiar. Assim como a tenda está continuamente sendo renovada com novos painéis, a família está continuamente sendo renovada com os novos filhos. Filhos, tá? Então aqui a definição de filho vai continuar, sabe? É uma sequência do pai. Quando o Yeshua disse, vocês são filhos do diabo, porque eles estavam fazendo aquilo que o diabo fez lá atrás. Então estava dando continuação à maldade do diabo. Então por isso que Yeshua falou que filho de Deus é quem tem as obras de Deus. Filhos de Abraão é os que têm as obras de Abraão. Então aqui fica muito claro. Filho é uma continuação. Então na verdade, Yeshua está trazendo uma linguagem pictográfica para a sua mensagem. Tá bom? Então, eu espero que ficou claro para vocês, tá? Essa questão. Vou ler outros textos aqui, mas voltando aqui para mim aqui. Bom, então fica muito claro quando você vê ali no hebraico antigo, né? Toda essa questão. Aí você consegue ter uma linha de raciocínio mais ampla, porque que Yeshua falou que aqueles judeus estavam sendo ali chamados de filhos do diabo. E por que 1 João, que eu li aqui, está dizendo que a diferença de ser filho de Deus e filho do diabo. E aí você entende o quê? A continuação das ações. O diabo é mentiroso, é homicida, é ladrão, é bandido, não vale nada. O indivíduo que tem as mesmas obras dele vai entrar nessa categoria de filho dele, pelas ações, não pela linhagem sanguínea. Entende que a figura de linguagem é o quê? É quem está dando continuação. Sabe? Então o diabo ele é o quê? Ele é o início da apostasia, ele é o início, ele é aquele que vai trazer a mentira a ser praticada. Então é ali a imagem categórica, clara. O objetivo o diabo é o pai do pecado, da maldade. Quem faz as obras do diabo está dando sequência às suas ações. Isso aqui é sério. Aí eu tenho que ouvir certas pregações. Não, porque não preciso fazer nada, eu estou salvo pela graça. Vai nessa. Você não lê Bíblia. Você não lê Bíblia se tu fala isso. Você foi enganado pelo sistema que não te ensinou a palavra. Porque está muito claro na Bíblia que quem faz a vontade do diabo é filho do diabo.
Por isso que Yeshua veio desfazer as obras do diabo. Yeshua veio te fazer o quê? Cumprir a palavra de Deus. Por isso que ele veio, paga a nossa dívida, nos coloca no caminho, nos ensina o caminho, nos dá, através dele, a Ruach HaKodesh, que vai nos capacitar, que vai nos moldar, que vai nos tornar, a cada dia, pessoas santas. Quem anda com Deus se torna uma pessoa diferente. Quem anda com Deus pratica justiça. Quem anda com o Eterno não vive na maracutaia. Sabe, essa é uma realidade. Ou mudamos, ou perecemos. Yeshua falou isso. Então, se eu quero ser filho de Deus, meu comportamento tem que ser diferente. Agora, a boa notícia é que aquele que é filho do diabo hoje pode deixar de ser. A partir do momento que eu aceito o que Deus quer. E aqui tem uma questão que você tem que mergulhar nisso. Não importa se isso vai mudar o seu costume de vida, seu jeito de viver, sua forma de se relacionar. Ou a forma que as pessoas vão ver você, isso não interessa. Interessa que eu quero ser filho de Deus. Eu vou pagar esse preço porque eu quero ser filho de Deus. Eu não quero pertencer a uma linhagem maligna. Eu quero pertencer a uma linhagem santa. É uma escolha. Yeshua colocou o caminho estreito e o caminho largo. A mesma coisa que está em Deuteronômio. Só que as pessoas não se ligam que Yeshua está falando a mesma coisa. Quando o Deuteronômio diz, eu te coloco o caminho da bênção e da maldição, e Yeshua diz o caminho largo e o caminho estreito. Quando que as pessoas vão acordar e sair desse sistema enganador que diz que você não precisa mudar, que diz que você tá salvo só porque você levantou a mão? Sai fora desse engano, meu irmão. Se você é um salvo, você tem que nascer de novo. João capítulo 3, Yeshua fala com um príncipe da corte judaica. Quem não nasce da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode ser salvo. Por isso que João diz, 1 João diz, que a semente do Eterno é nos dada. Ela entra dentro de mim e me transforma. Muda, gente. É possível um bandido se tornar um santo? É. É possível, sim. O Eterno faz isso. Não importa. Bandido, assassino, prostituto. Não importa. Deus transforma. E não tem governo para dizer. Não tem homem para dizer que não pode ser salvo. Deus salva todos aqueles que se arrependem. O ponto é, quem está rejeitando o amor de Deus? Lamentamos estar numa geração de pessoas que abandonaram essa oportunidade, que não querem ser salvos. Não querem. Porque Deus está dando gratuitamente, você não paga nada. Você tem um preço a pagar? Tem, mas isso é muito pouco perto do que é a eternidade. As pessoas não conseguem mudar um estilo de alimentação. As pessoas não conseguem mudar um tipo de roupa. Custa muito largar uma vaidade. Custa muito largar. Nós, seres humanos, ficamos tão presos a coisas tão fúteis. O jovem rico trocou a vida eterna por dinheiro, por propriedades. Eu te pergunto, valeu a pena ele ter trocado a oportunidade de salvação por essa vida passageira? Com certeza não. Não valeu a pena. Em algum lugar agora, ele está arrependido. Mas agora não tem mais chance. Cuidado com falsos profetas que estão dizendo que a pessoa é salvo. Mesmo em pecado contínuo. Não confunda a prática do pecado com erros. Erros todos cometem. O justo erra, mas se arrepende. O problema é aquele que fica continuamente no caminho torto. E essa palavra vão distorcer. Tome muito cuidado. Tá ok? Muito cuidado com isso aí. Mateus 3,16 diz assim: meu filho amado em quem eu tenho prazer. Já viu esse texto? Samuel 2,7 também fala sobre isso. Marcos 1,11, Marcos 9,7 fala: esse é meu filho amado que eu tenho
grande prazer. Significa o quê? Ele vai dar continuidade. Por isso que ele fala, eu faço as obras que eu vejo meu pai fazer. Yeshua amou, perdoou, praticou justiça. Sabe? Ele não podia ser diferente daquilo que ele era. Porque ele está fazendo a vontade de Deus. Por isso que eu não posso mudar o jeito de falar. Por isso que eu tenho que falar do jeito que Deus quer. Porque se eu represento a Deus, eu não posso fazer média com ninguém. Ninguém pode fazer média com ninguém. Tem que se pregar a palavra do jeito que ela tá. E viver o que... Irmãos, você vai viver a palavra de Deus, você vai ser perseguido. Porque a maioria tá do outro lado. Joga no time adversário. São minoria. Isso quem disse não sou eu. Foi Yeshua que disse que poucos serão salvos. E aqui tá a questão. Enquanto os judeus batem no peito, eu sou salvo por ser judeu, e Yeshua tá falando, não. Vai ter muito goi que vai condenar judeus. Por quê? Pela conduta. Porque só porque a pessoa é judeu, significa que ela, ou ser judeu ou não, ela é salva? Não. Ninguém vai ser salvo por ser filho de outro, se não seguir os passos. Filhos de Abraão, quem são? Os que fazem as obras de Abraão. Vocês viram isso, tá bom? Vou ler um outro texto aqui pra gente continuar. Decidiu de que lado você quer ficar? A decisão é tua. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda era circunciso, para vir ser pai de todos que creem, embora não circuncidados. Ele é pai, Abraão. Origem ao quê? A uma vida nova, a uma vida com Deus. O Eterno dá declaração sobre Abraão. Quando você fala das obras de Abraão, você pode ir em Gênesis 26. Tá? E quem está falando aqui é o próprio Eterno pela boca dele. No capítulo 26, verso 2, aparece Yahweh a Yitzhak, a Isaac. E diz assim, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou meus mandamentos, meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. Toratô, minhas leis. Essas são as obras de Abraão. Abraão, sai da tua terra. Abraão saiu. Abraão, me dá Isaac. Abraão deu Isaac. Você está entendendo que é a obra de Abraão? Abraão praticava justiça. Amparava os pobres. Era honesto no seu proceder, no seu viver, no seu comportar. É exemplo. Por isso ele é pai. Ele dá início a uma caminhada. Yeshua falou, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam as obras de Abraão. O que Yeshua está ligando? Não a origem física, mas a origem da conversão. Ele não está ligando a conexão de sangue. Ele está conectando a ligação de conversão. Por isso que quem se converte ao Deus de Israel é filho de Abraão. Por isso as pessoas não entendem o que quer dizer isso. Não é quem se torna judeu que se torna filho de Abraão. É mais quem anda igual a Abraão. Esse é filho de Abraão. Deu para entender a linguagem de Yeshua? Yeshua está pegando a expressão ave de pai como origem do primeiro que se converteu. O primeiro que, vamos dizer, daquele ponto em diante, vai ser um exemplo para o mundo de conversão ao Criador. E todos aqueles que se converteram na mesma linha, no mesmo proceder, chamado de filho de Abraão pelas ações. Por isso que judeu não pode aqui, sabe? Vocês são judeu, nós.
Se eu sou judeu, e daí? Se eu for desonesto? Se eu for mentiroso? Se eu for adúltero? Adianta alguma coisa? Não. Por isso que eu não vejo, as pessoas querem ser judeus, não convertidos. Sabe, cuidado com essa bitolagem. Não adianta ser judeu e não ser convertido. Seja um judeu convertido a Deus. Eu estou falando a Deus, ao eterno, a sua vontade, não a religião. Porque se um judeu é convertido, Baruch Hashem. Agora, um judeu que não se converteu vai ter o mesmo julgamento que um goi. Se não tiver, pior. Então o ponto é, se eu sou filho de Abraão, de fato, eu me converti como Abraão. Eu vou dar o meu Isaac. Sabe, eu vou sair da terra de Ur dos Caldeus. Eu vou sair da Babilônia. Amados, entenda a palavra de Deus. Só há dois caminhos desde o início. O que Deuteronômio 28 está falando, Mateus 7 está falando a mesma coisa. O caminho estreito ou o caminho largo. Irmão Felipe, não é fácil. Foi fácil para Abraão? Abraão era o quê? Um robô? Abraão é um ser humano. Nessa caminhada a gente vai ter alguns tropeços, vai errar algumas vezes. Mas dentro de nós está o desejo de acertar. Quando o homem de Deus erra, ele chora, eu já errei, irmãos, na minha vida. Você acha que foi agradável para mim errar em algumas vezes na minha vida? Já cometi erros. Erros. Qualquer um pode cometer, mas não vou permanecer neles. Os erros me fizeram refletir e até chorar, me entristecer, para que eu não continue a errar. Porque senão vira-se vergonhice. A pessoa erra, continua errando, ora. Uma vez que a gente erra, é uma vez que vamos refletir. Evidentemente que em algum momento da nossa vida a gente pode errar, sabe? Erros acontecem. Agora, eu quero andar como Abraão andou. E ser um seguidor de Cristo é dar sequência ao trabalho dele. Como que eu posso falar que alguns são discípulos de Cristo se estão imitando Constantino? Cristo, ele é o mestre, ele deu a instrução. Seja o seguidor dele. É um aluno dele que aprendeu com ele e ensina o que ele ensinou. Mas eu não posso falar que alguns são seguidores de Cristo porque não são. Seguem homens, mas não seguem o Cordeiro de Deus. E aqui está a diferença. O que Cristo ensinou? Tem pessoas que nem sabem o que Cristo ensinou. Nunca leram os ditos de Yeshua e diz que é cristão. Isso é uma vergonha. Se você nunca leu o que Cristo falou, se você nunca pesquisou os ensinos dele, se você nunca aplicou os ensinos dele, você não é um cristão. Você está falando que é, mas não é verdade isso. Um autêntico cristão, um seguidor de Cristo, um netzarim, um messiânico, ele só pode abrir a boca dele para falar se ele segue o que Cristo disse. Porque senão é uma afirmação falsa. Sheker. Isso não é verdade, não é emet. Emet. Então, amados, seja filho de Deus. Irmão Felipe, eu quero ser filho de Deus. Seja, se converta. Receba o evangelho verdadeiro, que vai te purificar de todos os teus pecados. Me perguntaram como ser salvo. Yeshua disse em Mateus 7. Não é o que me diz Adon, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do Pai? Que você fique aonde está ou você mude de lugar? É a vontade do Pai você usar essa roupa ou não? É a vontade do Pai você seguir os artistas, o proceder de popstar? Os ídolos? É a vontade de Deus ser no estádio de futebol lá, ficar vendo os outros xingando lá? Se é vontade de Deus, acorda, rapaz! Você quer que Deus desça aqui pra falar com você que você tá errado? Só se olhar no espelho, ora. Será que eu tô certo ou será que eu tô errado? Ou não dá pra saber? Deus colocou dentro de nós, sabe, o julgamento próprio. Examine-se o homem a si próprio.
O que eu posso fazer aqui é dar as dicas, é orientar, é dizer qual é a vontade de Deus pela Bíblia. Não posso converter pessoas, não tenho essa função, não tenho poder para isso. Eu apenas sou um professor, posso dizer alguém que aponta o que está escrito. Vai de cada um. Cada um vai ter que decidir o que quer da vida. Você que vai decidir aonde você quer passar a tua eternidade. É você que decide se você vai seguir a vontade de Deus ou a vontade do diabo. A Bíblia está aí, eu nunca vi o evangelho como hoje. Um dia eu também estava na cegueira. Eu não li a Bíblia do jeito que eu lia e não entendi a Bíblia do jeito que eu entendo hoje. A coisa é muito mais séria do que eu pensava. As coisas são mais sérias do que eu podia imaginar. Ou você acha que eu me acho salvo? Ou você acha que eu já conquistei? O temor do Senhor está sobre mim. Eu preciso mudar o que falta. Tenho os meus temores acerca disso. Porque eu não me acho um anjo com auréola. Acho que eu preciso mudar. Não deixar a contaminação chegar. Todos nós. Mas isso tem tempo. Nós não podemos perder tempo. A gente possa realmente fazer a vontade do nosso Criador. Amém? Vou ler um último texto aqui. Da Yotsayama. O vencedor herdará estas coisas. Apocalipse 21:7. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Yeshua disse: o vencedor será filho de Deus. E como que vence? Como vencer? Seguindo os passos de Yeshua. Paulo diz: eu esmurro a carne para não correr em vão. Paulo está dizendo, eu estou falando o apóstolo Paulo. Paulo sabendo que ele poderia estar correndo em vão. Você já parou para meditar nessa palavra? Que muitas das vezes podemos estar correndo em vão. Você quer correr em vão? Eu acredito que não. Os textos que eu dei, eu vou uma vez citar aqui. Quem quiser depois ler. Salmo 89, 25. 1 Pedro 1, 17. Apocalipse 21, 7. Vou ler um último aqui. João 20, verso 17. Nayotsayama. E tem gente dizendo que techuvá não faz conversão, não. Ai, ai. Precisa estudar mais, rapaz. Você chegou ontem. Você precisa sentar para estudar, hein? Fica falando bobagem, não. Olha o que está escrito. João 20, verso 17. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus, vosso Deus. Subo para meu Pai, vosso Pai. Yeshua está falando com quem? Com os seguidores dele. Não é com todos os judeus. Não, não. Porque ele deixa claro, aqui mesmo, nos textos anteriores que eu li,
que quem faz a vontade do diabo é filho dele. Então, se você quer ser chamado filho de Deus, está na hora de correr atrás. Correr atrás da sua conversão o quanto antes. Então, entendeu que filhos de Abraão é os que fazem a vontade de Abraão? Filhos de Abraão são os que têm as obras de Abraão. Filhos de Deus são os que fazem a vontade de Deus. Filhos do diabo são os que fazem a vontade do diabo. Filhos do diabo dão sequência às obras do diabo. Filhos de Abraão dão sequências às obras de Abraão. Filhos de Deus significa os que vão dar sequência. Nessa linguagem que Deus fala conosco hoje, Ele está nos chamando a uma escolha. Que o livro de João, 1 João, que eu li aqui, deixa claro. Quem é filho de Deus e quem é filho do diabo? Ser filho de Deus não é autotítulo. Você não pode se autotitular. As obras dirão. A conversão dirá. Os anjos estão vendo, anotando. O céu está de olho em você, em mim, em nós. Os anjos de Deus estão olhando. Só que, felizmente, a falsa fé, a religião falsa, diz que você está salvo porque você está frequentando aquela denominação. Isso é um dos crimes contra a fé, os piores crimes que eu pude observar na falsa fé e na falsa religião. É dizer para as pessoas que elas são salvas simplesmente porque elas seguem uma vertente. Isso é um erro. Isso é um pecado grave. Não é isso que a Bíblia diz. Porque Yeshua disse, vocês são filhos do diabo. Aqueles que ele estava falando eram judeus, frequentadores de templo e de sinagoga. Se ir na sinagoga fosse suficiente, Yeshua não teria dito isso. Ir no templo fosse suficiente, ele não falaria isso. Logo, ele está pregando para religiosos condenados. Você parou para ver que isso é uma palavra para os dias de hoje? Yeshua está falando para frequentadores de sinagoga, frequentadores de templo. Vocês estão fazendo a vontade do diabo. O que isso significa? Que vocês, morrendo em vossos pecados, se vocês não me aceitarem como mestre de vocês, para orientar vocês, para ajudar vocês, vocês vão morrer nos vossos pecados. Com o templo, com sinagoga, com sacerdócio, com tudo. E é isso que as pessoas não conseguem ver. Que você está 30 anos dentro do lugar e você pode estar condenado. O que você tem que se preocupar não é com aquela carteirinha de membro que a igreja te dá, rapaz. Você tem que estar preocupado se teu nome está no livro da vida. E é isso que nós temos que nos preocupar. Eu quero saber se meu nome está na central da igreja, não me interessa. Se eu tenho cartão de membro, se eu não tenho. Eu quero saber se meu nome está no livro da vida. E essa mensagem que Deus está nos deixando hoje. Existem obras que não vão salvar. Essas são obras mortas. Yeshua está falando com Yahudim, com judeus, frequentadores de sinagoga. Usavam talit, tzitzit. Citavam o Shema todos os dias, mas não havia conversão. Tanto que Yeshua olha para os fariseus e diz, vocês são sepulcros caiados. Significa que por fora tão bonito, por dentro tão podre. Dentro de vocês, Yeshua está dizendo para aqueles fariseus, sem generalizar o povo. Não estou generalizando. Porque tem sempre aquele que quer colocar a palavra na minha boca. Tanto é que judeus que são agora, na época de Yeshua disse para os discípulos dele, vocês são filhos de Deus. Agora, para aqueles que estavam fazendo a vontade do diabo, ele diz, vocês são filhos do diabo. Então fica claro que tem um povo judeu que é salvo, os que se converteram. E se converter não é fazer parte do cristianismo. Isso é loucura. Converter é mudar, é retornar. É abandonar o pecado, é ser nova criatura, é receber o Espírito de Deus. É ter uma vida nova, uma vida transformada. Foi isso que Yeshua ensinou a Nicodemos. Você é príncipe de Israel, mas precisa nascer de novo. Yeshua quis dizer o seguinte, Paulo, ele era rabino,
Ele era mestre, mas precisava nascer de novo. Foi batizado igual todo mundo foi. Desceu nas águas como todo mundo foi. Não é porque ele é rabino que ele é o bambambam. Tu tem que descer na água, rapaz. Pedir perdão dos seus pecados. Muito sangue na mão de Paulo. Compartilhou da morte de Estevão e fora que perseguiu a comunidade. Precisava se arrepender. Então não vai ser salvo porque tem uma carteirinha de judeu. Ah, eu sou circuncidado no 8º dia daí. Carteira no céu, meu filho. Quando você chegar lá, você diz, eu sou judeu. Aí você vai ver o que o anjo vai te dizer. Um monte de judeu foi ali, ó. Pra ali, ali. Olha ali, ó. Então, ser descendente de Abraão, de sangue, não salva ninguém. Tá bom? Não salva ninguém. Agora quero ser salvo, Felipe. Meu irmão, vai ao Mashiach. Mashiach tá te direcionando ao Pai. O Pai vai liberar a promessa que ele fez. Vai derramar sobre tua cabeça Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo. Sabe? A presença do Kadosh Baruch Hu. Você vai ser perdoado. Você vai ser limpo. E Deus vai habitar dentro de você. Você vai andar num caminho estreito. E vai vencer. E vencer chegar até o final. Permanecer. Perseverança. Enquanto o mundo está fazendo maldade, eu tô fazendo bem. Enquanto as pessoas odeiam, eu tô amando. Enquanto as pessoas estão mentindo, eu tô pagando o preço por falar a verdade. Enquanto as pessoas estão dando volta no outro, eu tô pagando o preço para acertar tudo. Diferença. E diferença, filhinho, não é porque você vai no culto. Diferença não é porque você é membro. Eu vou repetir isso aqui. Porque nós estamos num tempo que as pessoas estão se garantindo porque estão numa religião e isso é mentira. Nenhum pastor pode te garantir salvação porque frequenta templo ou porque você tem tanto tempo de crente. Não existe tempo de casa aqui. Existe aquele que se converteu, que aceitou, que deixou Deus entrar na vida dele, que abriu o coração, que quer mudar, que sonha com o mundo vindouro, que essa terra aqui já está insuportável pelo pecado. A Bíblia diz que o justo suspira, não se conforma com a iniquidade. O justo não participa, ele não concorda. Por isso que de fato os justos vão ser encurralados, mas não vão abaixar a cabeça. Nós não vamos baixar a cabeça para o império de Satanás. Ele está fazendo a maldade, mas nós somos defensores da fé genuína, da fé verdadeira, da verdadeira paz, da shalom. Nós estamos aqui para levantar a bandeira do céu, não de igreja. Aí você está criticando, eu critico o que é pecado, eu critico o que Cristo criticou. Eu tenho que falar o que está escrito. E se o que está escrito te incomoda, eu não posso fazer nada. O que Cristo pregou está te incomodando, não posso fazer nada. Agora, quem ama o eterno vai pegar essa palavra, vai entrar dentro do coração e o indivíduo vai mudar de vida. Vai se transformar. Você tem pouco tempo, nós temos pouco tempo. Irmãos, os dias estão passando muito rápido. Estão sendo abreviados. E dos céus virá a nossa salvação. Yeshua HaMashiach, filho de Elohim. E nós vamos ser recolhidos dos 4 cantos da terra para irmos para o mundo vindouro. Então, Pai, fonte. Filho, sequência. Deu para entender? Pai, fonte. Fonte. Sequência, o filho. Olha para você. Se examina, homem. Se examina. Dá tempo de mudar. Dá tempo de abandonar os pecados. Dá tempo. Ainda há tempo para a tua vida. Essa palavra chegou até você para te alertar. Para você mudar de vida. Para você abraçar a causa. Para você não sair do caminho. Tá difícil, mas é o caminho. Não tá sendo fácil, Felipe, mas é o caminho. É o caminho que o Eterno nos deu. É o único que existe. Não existe mais do que um. É um. Ou entramos nele, ou perecemos.
Alguém te fala, ó, tá tendo uma grande destruição, mas tem aquele caminho ali, ó. O que você vai fazer? Você vai ficar na destruição ou vai entrar no caminho? É o que nós estamos falando. O caminho é esse aqui, ó. E tem algumas pessoas, não, eu vou continuar aqui. A guerra tá cantando, sabe? Tá caindo bomba, tá, sabe? Tá uma coisa louca. E o camarada tá ali no meio. Sabe? E nós estamos igual o Ló. O anjo disse: sobe. Mete o pé, meu filho. Cai fora. Escape-te por tua vida. Ontem o médico, o doutor Djalma, que eu vi o vídeo dele, falou algo que é fato. Você fala. Você anuncia. Mas, meu irmão, deixa pra trás quem quer ficar pra trás. Lamento. Segue o seu rumo. Seu pai não quer ir, problema é dele, ele fica pra trás. Sua mãe não quer ir, você falou, você chamou, você convidou. Ló chamou os genros dele. O Midrash diz que é filhos dele, né? Eram filhos de Ló. Mas enfim, não vou entrar em questão. Mas a questão é o seguinte: Ló avisou, vamos embora. Sodoma é a cidade padrão. É a cidade rica. É a cidade próspera. Olha só. Olha como que nós temos riquezas aqui. Sodoma, como que vai ser destruída, Sodoma? Aí Ló falou, Deus deu uma mensagem. Isso significa o quê? Ouvidos tampados pra verdade. Se Ló fica toda a vida insistindo ali, no mete o pé, ele ia morrer junto antes de ir vai embora. Ele não quer ouvir, vai embora. Corre, vai embora. E Ló vai embora e a mulher dele vira estátua de sal e largou pra trás e foi embora. Fazer o quê? Você não vai salvar teu filho se ele não quiser ser salvo. Essa é uma realidade. Você não salva tua mulher se ela não quiser ser salva. Você não salva tua mãe se ela não quiser ser salva. Você não salva ninguém se a pessoa não quiser. Se ela não abrir o coração para isso. O que você vai fazer? Você vai alertar. E nesses últimos dias a cegueira está tão grande. Lamentavelmente, Apocalipse vai dizer que já existem os selados. Já. Deus já sabe todos que vão colocar a marca da besta e o que não vai colocar. Já. Todos que vão ser desconectados da Matrix, Eterno, claro que sabe. Ele já tem o número dos eleitos desde a fundação do mundo. Desde antes de tudo. Nós não podemos fazer nada. É difícil, né? Mas é. O meu alerta como atalaia é ficar em cima da muralha e dizendo, o inimigo tá vindo. Foge, corre. Você tá correndo perigo. Só que se as pessoas cruzarem os braços e não quiserem se mover, o que o Eterno diz? Atalaia, tu não convence, tu prega. Atalaia anuncia, Atalaia não muda ninguém. É você que tem que querer. É você que tem que andar. É você que tem que fugir. Eu não tô falando ir pro monte. Tô falando fugir literalmente, humanamente falando. Tô falando fugir do inferno. Não é da morte física, não. Eu tô falando da vida eterna. Que essa vida aqui é 70 anos, já é enfado. Tô falando da vida em continuidade. Fugir, a linguagem é escape-te. Perca emprego, mas não perca a tua vida eterna. Perca a família, mas não perca a tua vida eterna. Perca amigos, supostos amigos, mas não perca a tua vida eterna. Perca dinheiro. Perca amores, paixões, coisas, mas não perca o que você tem mais de precioso, que é a sua estadia na eternidade. Porque não vai valer a pena. Muitos conquistadores estão reservados para o dia do juízo. Faraó, reis que existiram, se não se converteram, estão lá. Imperadores,
Por mais que o imperador aqui se cante de galo aqui, ó. Presidentes, reis, monarcas. Canta de galo 70 anos, rapaz. Aí depois que você morrer, você vai pra onde? Canta de galo lá na eternidade. Aqui é fácil que ele dá uma de xerife, de imperador. Por isso que a Bíblia diz que todos vão comparecer ao juízo. Sabe, todos vão estar lá. Olha pra história. Quantos homens carrascos existiram? Eles estão agora onde? Com certeza no Hades. Aguardando a ressurreição, a segunda ressurreição. Para serem lançados num lago de fogo. Então, meu irmão, Deus não é parcial. Ele é imparcial. Ele vai julgar todo mundo igual. Todos vão estar lá. Não existe. Dá um jeitinho aí. Eu sou filho do fulano de tal. Vê o que você faz por mim aí. Com Deus isso não rola, não. Abre o livro. O que está escrito? O juiz vai estar lá. Eu já posso imaginar. O juiz Mashiach vai estar lá no trono e vai ouvir tudo o que fulano fez, o que nós fizemos. Depois ele dá a sentença: salvo ou condenado. Agora imagine, diante do Rei dos Reis, vai ser o que está lá no livro. Você tem chance de chorar agora. A tua chance de pedir perdão é agora. Tem alguns perdões que a gente pede que marca, não é? Você vai pedir perdão de coisas que você fez que podem doer, né? Mas Deus está te dando essa oportunidade, tá bem? Que a Eterno abençoe todos vocês. Amém? Irmãos, não dão ouvidos aí a certas... Eu não vou nem ler o que você escreveu aí, tá bom? Eu não tô aqui para convencer ninguém. Quem quiser receber, receba, amém? Então eu nem vou ler esse comentário, tá bom? Tudo que está baseado nas escrituras. Tá bom? Que o Eterno abençoe a todos vocês. Por isso que eu digo que tem muita gente que... Depois de eu pregar isso aqui, vai ter gente que vai discordar. Vai ler a Bíblia, vai. Vai ler a palavra. Tá faltando leitura da palavra. Esses dias o camarada chegou, não, o nome é Yaucha porque Deus revelou. Ah, para com isso, rapaz. Para com isso. Ah, Deus revelou. Ah, é. Tá bom. Greg Faria, Bruno Moreira, Delber Marques, Graça Nunes, Dom Mariano. Amém. Renata Graff, Nilton Gouveia, Suzana Brandão, Dani Freitas, Ezequias Biasson, Kel Souza, Reinaldo Martins, Dermerval Santos, Maria Gama, Eduardo Bonfim, Ana Carolina. Amém. Maralize. Amém. Um abraço ao Bruno Moslaves, Ricardo Rogério, Hermes, canal Procura da Verdade, Cadu Gigante. Amém. Yumi Eli, Alex, Sebastião, José de Almeida Jaques, Isidoro Melo, Grande Josafá, Grande Bruno, Mário José Bispo, Wagner, Tatiane, Cleison, Paulo Barbosa, Lu Lima, Rafael Trindade, Cláudia Elisa, Regiane Carvalho, Andra Alves, Fernando, Neide Barros. Amém. Everton Filho, Alceu Correia, Lene Rodrigues, Lúcia Araújo, Adriana Bezerra, Grande Edson Praeiro, Maria do Carmo, Cláudia Miranda, Andréa Cristine,
Lulima, José Carlos, Igreja do Messias, Alex, Eptilúlio, Delbia Marques, Carlos Daniel, Regiane Carvalho, um grande Júlio Florentino, o Eterno te abençoe. Taiomila Rocha, Vanessa Nonato, Dulcirene Silva, Rose Rodrigues, um abraço, Rose, tudo bem? Eu ia mandar uma mensagem pra irmã, saber como é que a irmã tá. E corre, né? Mas feliz em ver a irmã aqui, tá bom? Josafá Morim, grande abraço. Andressa Godoy, amém. Tina Nunes, amém. Carmen Lúcia, amém. Cris Silva, Gilson Teixeira, grande Cleison. Maria Aparecida Firmo Salim, grande abraço. Roberto Albertinetti, amém. James West, Eterno abençoe. Grande Joab Talmidim, Alessandra B, Sebastião, Lúcia Araújo, amém. Amém. Eterno abençoe Tiago Melo. Tem romanos por aí, né? Não somos pecadores. Veja só. Eu vou fazer esse trabalho de ler as palavras de Yeshua. Eu vou ler para você, que acho que você não lê a Bíblia, não. Mas tudo bem. Vamos ler aqui. Vou ler de novo o que eu li, Apocalipse 21. Você acredita no Novo Testamento? Deve acreditar, porque é linguagem de cristão. Mas vamos ler a Bíblia, a tua. Amém? Eu não ia gastar meu tempo aqui te respondendo, não, mas vou te responder já para que você não tenha desculpa no dia do juízo. Amém? Vou fazer esse favor para você. O vencedor herdará todas essas coisas. Eu serei por Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, isso é ação, filho. Ação. Você não deixa de ser pecador por simples fato que você acredita, mas porque você larga. Então não vem com essa conversa, tá? Então você lê mais a Bíblia. Olha só, incrédulos é uma ação. Isso aqui não é tese, isso aqui é fato. Um incrédulo, um covarde, um abominável, um assassino, um impuro. Impuro é pornos. Pornos no grego significa relações sexuais ilícitas. Feiticeiros, idólatras, mentirosos, sua parte será no lago de fogo. Então não existe pecador. Pecador é quem para de pecar, ora. É claro que quem parar de pecar não vai ser condenado. Agora, que proeza é essa? É mágica que você faz? Quem continua mentindo vai ser salvo como? Porque acredita? Isso é falácia, isso é engano, isso é doutrina de Satanás. Isso não é doutrina bíblica não, meu filho. Tá? Tô fazendo esse favor aqui. Mas como um texto só, muitos não vão querer, Apocalipse 22:15. Fora ficam os cães, feiticeiros, impuros de novo, pornos, no grego, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Não vai entrar. Mas não é talvez suficiente também, né? Porque alguns... tá no Apocalipse. Então vamos em outros textos aqui, né? Vamos aqui em Gálatas. Né? O livro de Gálatas, 5:19, né? Depois vamos lá em 1 Coríntios 6. Você não quer a Bíblia, né? Então vamos dar a Bíblia para você. Já que você está falando que não existe pecadores, então vamos lá. 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, grotonaria, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdará o reino de Deus quem tais coisas praticam. Tá na tua Bíblia. Se praticar isso aqui, filhinho, não vai. Pode torcer o nariz, pode fazer figuinha,
vai pro inferno. Quem pratica tá aqui. Eu vou pelas escrituras, não vou pelo que eu acho, o que eu acredito, o que eu penso. É o que tá na palavra, meu irmão. Amém? Agora, você não tá com força de vontade de mudar, isso é um problema seu, tá? Agora, não cai aqui de paraquedas jogando conversa fora não, tá? Porque aqui tem leitores da palavra de Deus. Olha só. Vou ler de novo agora. 1 Coríntios capítulo 6. Olha só. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuro, de novo. Porneia, tá? Impuros pela contaminação da relação sexual ilícita. Nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isso aqui é ação, é prática de pecado. Você pode fazer o que você quiser, eu não concordo contigo, eu não posso fazer nada. Agora, você chega aqui e vem dizer que esse é fermento, rapaz, vai ler a palavra de Deus, eu não vou continuar não. Eu vou ler mais um texto, mais um só. Mateus 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente. Isso aqui é uma profecia para o futuro, tá bom? Isso aqui não está no passado, não. Nem no presente, está no futuro. Então, tá faltando as pessoas ler Bíblia e saber interpretar. Isso aqui tá falando do juízo. Porque tempo passado, tempo presente, isso aqui é tempo futuro, tá bom? Pra ninguém dizer que eu tô usando... Não, você tá usando texto antes da crucificação de Cristo. Eu tô usando uma profecia. Passa o céu, passa a terra, todas as palavras. Passa o céu, passa a terra. Pode passar todas as coisas, mas as minhas palavras não vão de passar. Então o que está escrito aqui está escrito em ponto final. Versículo 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade, anomia, no grego significa sem lei, sem instrução, viver a vida do jeito que quer. Amém? Se a pessoa não entender isso aqui, sabe, eu dou um monte de versículo dizendo, não vai ser salvo quem pratica. Então fica muito claro, Yeshua está dizendo aqui, para aqueles que pregaram o evangelho, filhinho. Isso aqui ele está falando do julgamento. Muitos vão me dizer que curou, que fez e que aconteceu. Eu falei de Deus. Eu era o pregador. Eu abri igrejas. Mas você vivia como um profano, como um ímpio. Você era um picareta, um ladrão, um bandido. Pra lá. Você não pertence ao reino de Deus. É isso que Yeshua está ilustrando aqui. Se o camarada vive na mentira, vive no engano, vive na apostasia, meu irmão, não tem céu pra essa gente, não. Pode fazer figuinha, eu acredito assim, continuo com sua crença, amém? Porque não é o que a Bíblia ensina. Tá bom, queridos? Que o Eterno abençoe todos vocês, em nome de Yeshua HaMashiach. Bom, a pessoa vem aqui, eu dei vários versículos aqui. A pessoa pega textos isolados, e é isso que eu falei, essa é a mente romana. É uma mente que não lê a Bíblia. É uma mente que pega textos isolados de Paulo, texto sem interpretação correta, para tentar testar. Você viu quantos versículos eu trouxe versículo do Apocalipse, das cartas de Paulo, do texto de Yeshua, e tá muito claro ali, prática do pecado condena, acabou. O pecado só deixa de existir. Paulo diz assim, por pecado eu morri, então eu não vou ressuscitar ele. Paulo vai falar em Romanos, leia as cartas todas. Tá falando com alguém que leu as cartas de Paulo todas. Não tá falando com um leigo. Sabe? Então, infelizmente, as pessoas chegam... Olha só. Se eu parar pra conversar e fazer 10 perguntas dessa pessoa que tá aqui, não vai me responder. Porque, sabe, as pessoas decoram um texto ali, outro ali. Você viu como que eu abri a Bíblia aqui na hora? Sabe? A Bíblia diz que o homem de Deus tem que saber manejar bem a palavra. Discurso de Roma não cai, filho, mais. Tá bom? Não cai. Tem pessoas que não querem enxergar. Amém. Então, querido, você está aqui perdendo seu tempo. Se você não acredita, você está fazendo o que aqui? Amém? Você acredita na sua teologia? Eu acredito na Bíblia. Essa é a diferença. A pessoa está rejeitando os textos do mestre porque eu sabia que era cristão.
Aqui tem um ex-evangélico, tá bom? Amém. Bom, já que a pessoa não quer, então a gente silencia, né? Teve a chance de falar. Amém? Vamos orar aqui, agradecer ao Eterno. E vamos continuar aqui, amém? Eu lamento, sabe, gente? Depois de tantos textos dados, a pessoa, né? É simples, a pessoa não acredita, dando texto da Bíblia, acredita no que então? É para vocês verem como que a cegueira é grande. A pessoa não acredita no que está escrito na palavra de Deus. Mas a pessoa diz que é salvo acreditando em quê? No quê? No que a pessoa acredita? Numa fantasia. Justamente o que eu disse aqui, quando as pessoas estão dentro de um sistema, elas são, sabe, a mente, infelizmente, de alguns estão cauterizadas, porque eu vou dar todos os textos aqui possíveis, vou mostrar com contexto que a vinda de Yeshua vem mudar a vida do homem. Por isso que a palavra é arrependimento. Arrependimento está ligado ao quê? Abandonar o pecado. Por isso que Yeshua disse para Betsaida, Corazim, que maior rigor haveria para essa cidade do que para Sodoma. E depois que Cristo ressuscita, lá no Apocalipse, a revelação, ele continua dizendo ao vencedor. Então não tem como a pessoa dizer, a escatologia, isso é conversa, é lero-lero de religião. Eu cansei, irmãos, dos 12 anos em diante, eu estava inserido dentro da igreja. Fui batizado com 12 anos na Assembleia de Deus. Então eu sei o que eu estou falando. Agora, é muito complicado quando as pessoas, elas não dão a chance para conhecer a verdade. Né? Pessoas assim, lamento, né? Elas, infelizmente, estão tendo a chance delas, tá bom? A pessoa chega agredindo com palavras, né? Fermento, a pessoa não para meditar no que está sendo dito. A pessoa, o que a pessoa tem que fazer? Olha, quer falar comigo? Me manda uma mensagem. Me manda uma mensagem, meu Felipe, eu aprendi isso e isso. Tem várias pessoas aqui que eram do sistema. Várias pessoas. A pessoa não dá nem chance para aprender. A pessoa já quer trazer teologia. Eu não ensino teologia. Não. Eu pego as escrituras. Todos os textos estão baseados na Bíblia. Como que qualquer um vai ser salvo vivendo em pecado? Como teve um pastor uma vez que disse para mim, pecado não existe mais. Mas peraí, por que pede o dízimo e diz que o ladrão não vai entrar no reino de Deus? Me tapear não vai não, filho. E contra a minha inteligência ninguém vai não. Se o pecado deixou de ser pecado, por que então fica aí amedrontando as pessoas com Malaquias 3:10? Para mim, aqui não vai enganar não, meu filho. A pessoa chega e diz, dentro de um culto, pecado não existe mais. Você está cobrando dízimo baseado no quê? Por que usa Malaquias 3:10? O ladrão não entrará no reino de Deus. Peraí, se vale isso aí, só vale para outras coisas. Na hora do dízimo, não. Isso é incoerência. Sabe, isso é perverter a palavra. Isso é adulterar a palavra de Deus. O camarada que não dá o dízimo é ladrão, não vai ser salvo. E o adúltero vai ser salvo? Só porque tem uma mentalidade, é porque eu acredito que eu vou ser salvo. Peraí, então se você acredita que vai ser salvo em adultério, então o ladrão também. O ladrão, o homicida, sabe? O serial killer. Peraí, que evangelho é esse que não transforma as pessoas? Acordar aí, ó. O camarada chega pra mim, numa igreja e diz que pecado não existe mais. O que você fez? Eu fui expulso da igreja. Mas por quê? Porque eu preguei a palavra. Ele quis dizer que eu fui ensinar o dízimo bíblico. Só isso que eu fiz. Eu fiz nada de errado. Isso aqui que eu prego aqui, eu preguei dentro da igreja. Eu não prego isso aqui desde hoje. Eu prego a verdade sobre a palavra, sobre o pecado, sobre anunciar a verdade. Falar de conversão não é de hoje. Prego sempre, desde sempre, que eu me converti, desde que eu vim em 2009, né? Que eu passei pouco tempo lá, em 96, fiquei 2 anos na igreja, 3, depois passei na Quadrangular para dar uma volta, porque eu não era crente na Quadrangular. E verdade, em 2009, que quando a Rosângela foi pro leito, que eu me converti, né? 2008, no finalzinho, tá, e diante. Então eu conheço o cristianismo. Sabe, e as pessoas é que eu falo, você quer discordar de uma tese ou de uma mensagem? Como que você vai discordar?
Você vai falar assim, Felipe Cunha, eu sou a favor do dízimo em dinheiro. Qual o seu argumento? A pessoa vai ter que chegar, vai ter que me dar algum argumento. Qual é o argumento? O argumento, Felipe, é que eu tenho que dar... Tá lá em Malaquias. Tá em Mateus 23. Esse é o teu argumento. Tá lá de dar o dízimo. Qual é o meu contra-argumento? Qual é a minha réplica? Sim, o dízimo tá em Mateus 23. O dízimo está em Malaquias. O dízimo está em Deuteronômio. Só que você já leu o contexto? Darás das sementes que nasce. É Deuteronômio. Malaquias 3:10 fala de comida, para que haja mantimento. Então Malaquias não está falando de dinheiro, ele está falando de produtos que é produzidos na terra de Israel. Então se a pessoa que debater, vamos então trocar uma ideia aqui. Você vem com a sua base, eu venho com a Bíblia. Agora, o problema é que as pessoas elas não têm habilidade com a palavra de Deus, elas só falam aquele versículo decorado que a teologia deu para ele, num debate, não fazem. Vocês já viram que eu faço vídeo todos ao vivo? Todos são ao vivo? Tudo que as pessoas tentam contradizer que eu respondo? Sabe? Agora pega o Romilson falar do nome Alcha, pede ele pra vir ao vivo falar comigo de hebraico, vê se ele vem. Não vem! Ele vai fazer o vídeo lá gravado, mas ele não tem propriedade para pegar o texto hebraico ali e ensinar. Assim é mole, irmãos. Agora vem fazer ao vivo. Tá ao vivo, ó. Dia 5/2/2021, 21 e 23 da noite. Sabe? Tem que ter habilidade com a palavra de Deus. A pessoa quer ensinar, mas não sabe nem o que tá falando. Sabe? Infelizmente. As pessoas estão, sabe, não têm propriedade do que estão dizendo. Certas coisas se tornam... É por isso que as pessoas de religião e futebol e política não se discutem, não é isso? Religião, eu não discuto religião. Não estou discutindo religião. E aqui que está a questão. Não. Eu estou discutindo textos bíblicos. Se alguém for debater comigo, eu não vou debater eu acho. Eu acredito. Eu não vou debater tese, eu vou debater o que está escrito. Você quer falar que Cristo é quem? Cristo é uma trindade, tá? Vamos para os textos bíblicos. Eu vou provar que Yeshua não é uma trindade. Baseado na Bíblia. Agora, a pessoa que debater, vamos dizer assim, dogma. O dogma já sai do que está escrito. O dogma é uma crença. Eu acredito que é assim, eu acredito desse jeito aqui. Ele não está baseado numa base bíblica para ele chegar e discursar. Eu não perco tempo para isso. Eu não vou debater teoria. Eu vou falar de fatos. Sabe? Então o que está escrito na palavra de Deus sobre o pecador? Quem não se arrepende vai ser condenado, está escrito. Aí você entra na conclusão, o que é arrependimento? É simples, irmão, definição da palavra, metanoia, techuvá. O que significa metanoia? O que significa techuvá? Techuvá significa retornar, metanoia é mudança de mente, mudar. Então alguém que se arrepende é alguém que muda. E quem não muda é quem continua na mesma. Simples. Quem continua na mesma será condenado. Significa, continua na prática do pecado. Quem mudou foi aquele que abandonou. Isso é techuvá. Uma simples interpretação da origem da palavra. A pessoa não vai interpretar isso, vai acreditar, não. Eu acredito que eu sou salvo, mesmo em pecado, porque eu acredito. Você acredita no Papai Noel também? Não é, irmãos? Fica difícil, né? Fica complicado. Um grande abraço aqui, tá, gente? A gente vai orar agora. Gente, mas sabe por que é importante responder? Tem muitos cristãos que vêm aqui, às vezes mandam mensagem, pessoas que não conseguem entender o que a gente fala. Tem gente que fala assim, não entendo o que você fala. Você não entende porque você não parou para assistir. Como que você não entende o que eu tô falando? Cristo disse, arrependeu-vos. O que significa isso? Quer ver pegar uma pessoa que não sabe nada? Chega pra pessoa e fala o seguinte, para uma pessoa cristã, não olha o cargo não, olha a pessoa e diz assim, ô fulano, eu quero me arrepender. O que significa arrependimento? O que significa arrepender? Fala pra mim o que é arrepender. O que significa? As pessoas não sabem. Uma vez eu tava numa reunião aqui, eu disse aqui, defina pra mim a palavra Deus. O que significa Deus?
Eu acredito. Eu acredito que Deus é tudo. Deus é tudo. Baseado no quê? Que você está dizendo isso? Defina a minha palavra Deus. A pessoa não sabe. Você não sabe o que significa Deus. Aí que eu tô falando. Sabe? As pessoas não sabem nem o que significa o que a pessoa tá crendo, gente. A pessoa não sabe... A fé que ela tá vivendo, ela não sabe nem responder sobre aquilo que ela acredita. Não tem base em nada. Ela tá indo, fazendo o que todo mundo tá fazendo, mas vai perguntar duas palavras, a pessoa não sabe o que significa arrependimento. Aí eu fui ver pessoas na mesma situação. A pessoa é missionário. Bota a mão na cabeça dos outros. Mas não sabe definir a palavra arrependimento. Não sabe definir a palavra Deus. Eu não vou culpar ele, vou culpar a igreja que não ensina. Peraí. Aí a teologia vem. O que me incomoda é que a teologia quer usurpar a palavra. A teologia que eu estou dizendo não é a palavra teologia. A palavra teologia é teologia, teos, logia. Logia é ensino. Ensino de Deus. Só que o ensino de Deus tem que ser baseado na Bíblia, ora. Só que a teologia não, ela pega aquele pacote de dogma misturado com verdade, misturado com suposições e enfia na cabeça do indivíduo. Ou o cara fica 4 anos estudando teologia, sai de lá cheio de verdades com suposições. E a Bíblia não me traz isso, a Bíblia me traz palavras concretas. Não entrará no reino dos céus, isso é concreto, isso não é suposição, é uma afirmação. Não vai entrar, por exemplo, o homicida. No sentido de quê? Não é aquele homicida que praticou um pecado e se arrependeu. É aquele que está na prática. Quando o texto diz não vai entrar no reino dos céus o mentiroso, não é aquela pessoa que um dia mentiu. É aquela pessoa que continua mentindo, tem prazer de falar mentira, todo dia fala mentira. De 10 palavras, uma é mentira. Então você está vendo que o texto ele não está dando suposição. Ele está dizendo, ele está enfatizando, ele está dando uma afirmação. Não vai entrar. Agora a teologia chega, te traz um pacote montado, cheio de coisa misturada, coisas que às vezes tem até verdade no meio, evidentemente, mas tem certos enganos. Aí chega a pessoa aqui no canal, não conhece o trabalho, não assistiu vídeo nenhum, às vezes nem leu a Bíblia, e vem falar o que ela acredita. O que você acredita, você guarda pra você. Se você quiser comentar, comenta o que tá escrito. Acreditar. Por exemplo, a pessoa diz o homem foi na lua. Pra mim, não, ué. Não acredito que o homem foi na lua. Baseado no quê? Não acredito. Pra mim, eu tenho os meus argumentos, mas eu não acredito. Não acredito, ora. Opinião minha. Isso é minha opinião. Posso provar? Nem que sim, nem que não. Por que eu não acredito que o homem foi na lua? Por quê? Porque pra mim não existe, não tem como sair de certo uma espaçonave. Naquela época, conseguiu sair da Terra e na Lua. E hoje não volta lá? Nunca mais voltaram? Quais são as explicações? É porque é um gasto muito grande. É porque... Peraí. Agora... O homem foi até na atmosfera? Foi. A imagem mostra, por exemplo, aquele homem que quebrou o recorde, ele foi até a atmosfera, mas não saiu. Sabe? Porque provavelmente existe uma pressão do espaço. Talvez ninguém consiga sair. E se sair, não sobrevive. É a minha tese. Mas isso é crença, eu acredito. Aqui eu acredito. Por algumas coisas que eu posso dizer. Agora, quando se trata de Bíblia, não. Trata de Bíblia não é eu acredito, é o que está escrito. Agora, tem coisas que não estão escritas que eu posso acreditar. Baseado numa tese minha. Mas a minha tese não pode virar doutrina. É apenas uma suposição. Eu acredito que Lilith existiu. Apesar que Lilith está escrito em Isaías. Mas eu tenho essa tese baseada em alguns argumentos. Mas não tem claramente na Bíblia.
Não tenho, não posso provar que Lilith existiu. Então isso aqui não é uma verdade bíblica. Porque se tiver escrito, eu posso falar, é uma verdade bíblica. E também não quer dizer que não, por não estar escrito, que não seja. Agora, algumas coisas que estão escritas não é aceito. Por que a pessoa não aceita o que está escrito na palavra de Deus? Primeira coisa que você congrega onde? Eu vejo assim, a pessoa está longe, né? A pessoa está me perguntando onde eu congrego. Você congrega onde? Foi consagrado por quem? Se eu procurasse consagração, eu tinha feito um curso. Um curso. E eu tinha uma carteirinha. Esse é papel. Consagração do homem. Sabe? Então é lamentável. Apesar de ser consagrado na igreja, né? Evangélica. Mas pra mim não serve consagração do homem. Amém? O Eterno abençoe a todos. Olha, gente. O Eterno vos abençoe em nome de Yeshua Mashiach. Vamos orar agradecendo, tá bom? E aí? Hu Avirá. Ele é teu pai. Ele é teu pai? Olha o tema de hoje. Quem é teu pai? Você viu lá Yeshua falando, hein? Hu Avirá. Quem é teu pai? Quem é? Hu Avirá. Hu, ele, Avirá, teu pai. Se ele é teu pai, faça a vontade dele. Amém? Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, eu agradeço a Ti por essa oportunidade, pela vida dos Teus servos que estão aqui. Obrigado, Yahweh Elohim. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos Teus servos que estão aqui. Ó Pai, aqueles que estão sendo libertos dessa matrix, ó Pai, estão saindo de um sistema, estão vindo para a Tua palavra, não para o homem. O homem não tem nada para dar, mas Tu tem. Ó Pai, não por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito, eu rogo que o Senhor venha trabalhar na vida das almas que estão aqui. Todos aqueles, ó Pai, que estão vindo pela primeira vez e querem ouvir a Tua palavra, ó Pai, eu rogo a Ti que Tu venhas ajudar o Teu povo, Senhor. Ajude cada um deles a entender, os que têm dúvida, aqueles que têm o coração sincero para aprender e querem a verdade. Aqueles que de fato querem, Senhor, que amam o Senhor e que querem realmente ter um encontro contigo, com a Tua palavra. Ilumina a mente dessas pessoas para que eles possam entender. Entenda, Pai, que muitas coisas é difícil para alguns. Porque falta entendimento, falta revelação, falta aquela luz que brilhou no caminho de Damasco. Aquela luz que iluminou Shaul HaShalom. Mas eu peço a Ti, ilumina a vida do Teu povo nessa hora. Ilumina cada um dos Teus servos que estão aqui. Abençoa, Pai, cada um deles. Ajude-os. Ilumina-os. O Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, dá vitória ao Teu povo, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa cada um dos Teus que estão aqui. Faz a Tua vontade segundo o Teu querer. Nayat Seb Komanai. Vejo o Senhor dando livramento de morte, sepultura fechada. Deus fechando sepultura nessa noite. Deus me mostra que uma pessoa caiu num laço. Deus está te dando livramento. Que o Eterno abençoe cada alma nessa hora. Pai, abençoa, Pai, os que estão perto, os que estão longe. Os irmãos de fora, a irmã Ivete Nogueira. Abençoa tua filha, Senhor. Abençoa, Pai, o Pedro Tavares, o Alex, a Paula Barbosa, Vanessa Nonato, Clarice Lopes. Ó Pai, abençoa cada um dos Teus servos que estão espalhados por esse Brasil. Bruno Moslave, sua família. Abençoa a Maralice, ó Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Toca na Tua serva. Toca, Pai, com a Tua unção, da cabeça à planta dos pés. Que nessa hora o Teu poder se manifeste, Senhor. Toca, ó Pai, nas veias, nas artérias. Ó Santo de Israel, traz cura. E eu rogo a Ti, ó Pai, traz vitória para Tua filha. Dá saúde à Tua serva. Renova cada dia a vida da Tua filha. A vida, ó Pai, do Bruno Moslave. Abençoa o Teu servo. Dá ele saúde, Pai, em nome de Yeshua. Cada um, ó Pai, dos Teus servos que estão aqui conosco. Ó Pai, os novos. E essa pessoa também, ó Pai, que esteve aqui agora há pouco. Ilumina essa pessoa também. Dá a essa pessoa a oportunidade para entender a Tua palavra. Abençoa os Teus servos. Bichem Yeshua HaMashiach. Pai, obrigado por essa noite. Abençoa a Rosângela Cunha, Cássia Keren, a vida do Mário, a tia Maria. Abençoa a minha vida, Pai, os meus que estão espalhados. Abençoa o Samuel Felipe. Abençoa todos nós. Yahweh Elohim.
esteja sobre nós nessa hora, tua misericórdia, no nome de Yeshua HaMashiach. Ó Pai, obrigado. Bishem Yeshua HaMashiach, agradecemos ao Senhor. Labayabar, Ayotsebia, Lepris Mayama. Visita o Gabriel Cantarino, Senhor, a vida do teu servo, em nome de Yeshua HaMashiach, a vitória do teu filho. Abençoa cada um dos teus filhos, ó Pai, que estão aqui. A Renata Grafen, ó Pai, o pedido de oração que ela me fez ontem. Abençoa, Pai, este homem que tu conhece. Traz saúde também para ele, ó Pai. Abençoa em nome de Yeshua. Abençoa, Pai, a Sara. Ó Pai, traz restauração à tua filha. Traz, Senhor, ó Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, refrigério a esta alma. Pai, abençoa, Pai, a família Grafen, em nome de Yeshua HaMashiach. Abençoa, Pai, cada um dos teus filhos, teus servos, ó Pai. Ó Pai, o Roberto Albertinetti, ó Pai, abençoa a vida do teu servo. Abençoa, Senhor, todos os teus filhos nessa hora. Os casais, os filhos. O Moré Fábio Pires, ó Pai. Ó Pai, a Radassa. Abençoa, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Eterno vos abençoe. Bishem Yeshua HaMashiach. Amém.